Pode ser que tenha alguém nos assistindo. Nós estamos também transmitindo essa mensagem no YouTube. Se você quiser enviar para alguém, eu aconselho, porque eu creio que essa palavra vai trazer um consolo e vai trazer um encorajamento a muitas pessoas. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para dizer para você o seguinte: tenha paciência, Deus está no controle. Eu vou dizer novamente: tenha paciência, Deus está no controle. Diga para quem está ao seu lado: tenha paciência, Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle do seu casamento. Deus está no controle da vida dos seus filhos. Deus está no controle das suas finanças. Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa ter paciência. Deus está no controle do seu corpo, das suas emoções. Deus está no controle de tudo. É necessário esperar pacientemente. Eu quero ler com você Romanos capítulo 4, versículo 16. Nós não temos como projetar. Seria bom que você abrisse aí uma Bíblia ou no seu celular, mas para que você pudesse acompanhar esse texto. Romanos 4, versículo 16 a 21. Diz assim: essa é a razão, versículo 16, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? Irmãos, no versículo 18 diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. Então o tema da mensagem de hoje é crendo contra a esperança, ou esperando contra a esperança. E como eu já disse, eu quero deixar essa afirmação, essa palavra de fé, de que é tão importante você crer e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. É necessário nós desenvolvermos paciência, porque a fé é a certeza que você tem hoje, mas nem sempre o que você está crendo para hoje vai acontecer hoje. Você pode estar crendo em uma cura para hoje, mas a cura não se manifesta hoje. Você pode estar crendo em uma provisão para hoje, e a provisão não chega hoje. Você pode estar crendo em uma resposta de oração para hoje, e a resposta de oração não chega hoje. E o tempo vai passando, às vezes dias, às vezes semanas, meses e até mesmo anos. E algumas vezes nós somos tomados pela impaciência, nós somos tomados pelo desânimo, nós somos tomados por aquela atitude de desistir. Deus não fará, já são 10 anos que eu oro por isso, já são 5 anos que eu oro por isso, eu já estou orando todo este ano por isso, daqui a pouco acaba o ano e não acontece. Nós vivemos uma geração do imediatismo, queremos as coisas aqui, agora, tem que ser imediatamente. Veja quanta impaciência existe nesse mundo. As pessoas não têm mais paciência para basicamente nada, elas querem ser atendidas imediatamente.
as pessoas ficam impacientes em esperar um minuto enquanto o leite ou a comida está esquentando no micro-ondas. As pessoas ficam impacientes em esperar 5 minutos em uma fila. As pessoas ficam extremamente estressadas em esperar uma ligação telefônica, que não é fácil, com um call center falando 5, 10 minutos. As pessoas vivem estressadas, impacientes, e elas trazem isso para o seu relacionamento com Deus. E muitas pessoas vão desistindo ao longo da vida das promessas, das palavras de Deus. Muitas pessoas vão dizendo: eu já encerrou o capítulo da minha vida, eu não tenho mais o que esperar, para mim já acabou, para mim não dá mais. Muitas pessoas vivem assim. Muitas pessoas estão exatamente assim. Mas há outras pessoas que têm sido tomadas de um espírito de segurança. Há pessoas que têm sido tomadas de um espírito de fé. E independente das circunstâncias, independente das lutas, elas têm mantido a sua fé inabalável, elas têm perseverado no Senhor, elas têm dito: Deus está no controle da minha vida, Ele prometeu me curar, então eu vou ser curado. Ele prometeu me prosperar, eu vou prosperar. Ele prometeu salvar a minha vida, o meu lar, minha família, então Ele está no controle. Eu confio, eu vou esperar em Deus. É tão importante, queridos, esperar além das circunstâncias. É tão importante esperar além daquilo que você vê. Quem são as pessoas que conseguem esperar? Quem são as pessoas que mantêm a esperança? Quem são as pessoas que continuam crendo quando os anos vão passando, as semanas vão passando e os meses vão passando? Então eu quero mostrar para você hoje como você pode tornar-se uma pessoa que não desiste. Talvez você conheça pessoas que desistiram ao longo dos meses. Talvez você conheça pessoas que desistiram ao longo das semanas. Alguém que começou a vida cristã com você, mas desistiu. Alguém que converteu, mas desistiu. Alguém que começou a trabalhar lá no seu trabalho e pediu as contas porque desistiu. Alguém que tinha um projeto de vida, um sonho de vida, mas desistiu porque o tempo não chegou, porque passou o tempo. Eu quero dizer, só é possível crer e não desistir as pessoas que acreditam que servem ao Deus do impossível. Você precisa crer no Deus do impossível. Nós acabamos de ler na Bíblia a história de Abraão, e eu quero contar um pouco da história de Abraão, embora ela seja muito conhecida, alguns detalhes que é sempre bom nós lembrarmos. Abraão, ele ouve a voz de Deus e ele começa a peregrinar sobre a terra com 75 anos. Quantos anos, irmãos? 75 anos. Com 75 anos, normalmente uma pessoa já se aposentou, ou se não, ela já quer se aposentar. Com 75 anos, algumas pessoas, elas não querem mais fazer muita coisa da vida. Talvez elas queiram mais ficar em casa, talvez elas queiram mais descansar, mais dormir. Ou algumas pessoas optam: não, eu vou ficar numa cadeira de balanço, eu vou ficar numa rede, eu vou viajar, eu vou descansar, aquela expressão, né? Eu vou pendurar as chuteiras. Mas não foi isso que aconteceu com Abraão. Aos 75 anos, escute, Abraão está começando um projeto novo, um projeto extraordinário, um projeto inédito. É importante que você entenda que para Deus não tem tempo, não tem idade, não tem limite. Amém?
As coisas de Deus não funcionam de acordo com o nosso cronograma ou de acordo com a nossa idade. As coisas de Deus acontecem de acordo com a nossa fé. Às vezes, com 70 anos, Deus vai te chamar para um projeto. Pode ser com 80, pode ser com 75, pode ser com 20, com 40, com 50. Às vezes a pessoa é tão jovem, mas ela diz: não, já não tenho mais idade, não dá. Estudar, viajar, empreender, não é para mim. Servir na igreja, não, já tenho muita idade. Não, você pode ser um Caleb. Caleb, com 85 anos, ele olhou assim para um monte e ele sabia que Deus tinha prometido aquele monte para ele. Sabe o que Caleb fez? Com 85 anos, ele arregaçou as mangas e ele foi subir o monte, expulsar os inimigos de lá e se apropriar daquilo que era dele. Tem história de tantas pessoas, queridos, que apesar da idade avançada não pararam. Então eu quero dizer para você, independente da sua idade, não pare, continue, sirva ao Senhor. No mundo natural há aposentadoria, mas no mundo espiritual nós não nos aposentamos. No reino de Deus ninguém se aposenta. No reino de Deus nós vivemos para Deus e vivemos para Cristo até o último dia da nossa vida. Deus tem projetos para você, Deus tem realizações para você, Deus tem chamados para você. Abraão começou com quantos anos, irmãos? 75 anos. Abraão, aos 75 anos, Deus o chama e diz para ele que daria a ele uma descendência. Escute. E Deus diz para ele sair da terra dele e ir para uma outra terra, que ele não saberia qual seria esta terra. Mas Deus fez uma promessa. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma outra terra, eu te darei uma grande descendência e te farei pai de nações. O nome de Abraão não foi Abraão sempre. Antes de ser Abraão, ele chamava-se Abrão. E o que significa Abrão? Abrão significa grande pai. Hoje nós, um pouco mais, mas nós não valorizamos muito o significado dos nomes e o poder dos nomes. Mas nas culturas orientais, nenhum pai dá um nome para o filho aleatoriamente porque gostou. Normalmente na cultura oriental, antes da criança nascer, ela já tem um nome, porque eles acreditam que o nome de uma pessoa determina o destino dela, determina onde ela vai chegar, determina o que ela se tornará, o que ela será. Agora, Abrão recebeu este nome porque ele carregava de idade, ele não era pai de absolutamente nada. Abrão casou com uma mulher chamada Sarai, depois tornou-se Sara, e Sarai era uma mulher estéril. Deus então o chama e faz uma promessa. Imagine as pessoas perguntando para Abrão: ei, qual é o seu nome? E ele respondendo: o meu nome é grande pai. E as pessoas dizendo: você é um grande pai? Quantos filhos você tem? Nenhum. Só que tem um momento da vida de Abrão que Deus o chama e Deus faz com ele uma aliança. Escute, Deus muda o nome dele, Deus coloca mais um A no nome de Abrão. Deus agora o chama de Abraão. E sabe o que significa Abraão? Pai de multidões. Novamente, algumas pessoas chegaram para Abraão e disseram: rapaz, por que você mudou o seu nome? Cansou, né, de ser chamado de pai, já que você não tem filhos. Qual é o nome que você está usando agora? Aí ele responde: eu agora não sou mais um grande pai, agora eu sou um pai de multidões. Então, mas Abraão, cadê os teus filhos? Ele disse: eu não tenho nenhum. Então, mas você é pai de multidões, e quantos filhos você tem? Nenhum. E tua mulher não engravida? Não, ela já está estéril, ela é estéril. E quantos anos tem a sua mulher? Minha mulher tem 99 anos. Você pode imaginar que muitas pessoas devem ter pensado que Abraão já estava, sabe aquela expressão, gagá, que a expressão vem disso, né?
que a pessoa está assim já debilitada, lesada, o cérebro já por causa da velhice está afetado. As pessoas pensavam que Abraão estava afetado. Escute, às vezes você crê em alguma coisa que se torna motivo de chacota para os outros. Às vezes você crê em algo que torna-se motivo de piada para as pessoas. Às vezes você crê em uma cura, você fala de uma cura e as pessoas olham para você e pensam: esse cara é louco, isso não tem cura para isso. Às vezes você fala que Deus vai te dar algo, que Deus vai te levar, ou que Deus vai fazer na sua vida algo, e você diz: não, mas você diz isso, você crê, mas as pessoas olham e digam: ah, isso é fanático, é uma fé insensata, essa pessoa está viajando. Mas eu quero dizer para você, querido, que se Deus fez a promessa na sua vida, ainda que os anos passem, Deus vai cumprir. A Bíblia diz em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Ainda que o tempo esteja passando, creia. E foi exatamente isso que Abraão fez. Ele creu contra a esperança, mas ele não apenas creu, ele soube também esperar. E nós não gostamos de esperar, principalmente a nossa geração, tecnologia, coisas rápidas, facilidades, não gostamos de esperar. Queremos tudo rapidamente, imediatamente. Queremos que as coisas acabem logo, porque temos uma necessidade de ir para outras atividades. Mas Abraão soube confiar e ter paciência na promessa de Deus. A promessa de Deus se cumpriu, e Abraão e Sara tiveram um filho. Qual o nome desse filho? Isaac. Quando Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Escute, Abraão já tinha o seu corpo, diz a Bíblia, amortecido. Sara estéril, já tinha passado da época de ser mãe. A razão dos dois já dizia: não dá, é impossível, Deus se enganou. 75 anos já era difícil, imagina com 99. Mas Abraão soube esperar. Eu quero perguntar para você: até quando você está disposto a esperar? Até quando você está disposto a esperar? Até quando você tem paciência? Até quando você terá paciência para esperar? Abraão esperou 25 anos. Será que você teria paciência para esperar uma promessa se cumprir em 25 anos? Ou em 20, ou em 15, ou em 10? Diz o texto, irmãos, que Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas cada dia que passava, Abraão se fortalecia, dando glória a Deus. Ele estava plenamente convicto que o que Deus havia falado, Deus iria cumprir. Embora o calendário passasse mais um ano, mais um ano, mais um ano, mas Deus falou, Deus vai fazer. Isso é viver pela fé, e uma fé paciente, uma fé que espera, porque tem uma palavra de Deus. Nós não vivemos por emoção, nós não vivemos por sentimento, nós não vivemos por circunstâncias, nós não vivemos pelaquilo que nós vemos, nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Quando olhamos para a vida de Abraão, nós temos uma lição: é que nós podemos esperar contra a esperança, porque nós estamos crendo no Deus do impossível. Diga: eu creio no Deus do impossível. Diga para quem está ao seu lado: comece a crer no Deus do impossível, porque esse Deus do impossível vai surpreender você. Esse Deus do impossível vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Eu estou hoje aqui para te encorajar, eu estou hoje aqui para te animar. Não desista, tenha paciência. Deus vai fazer o que Ele disse. Ele falou que vai salvar tua casa, vai salvar. Mas pastor, 20 anos eu oro, mas Deus falou, Ele vai fazer. Deus falou que vai me curar, Ele vai curar, mas eu continuo tomando remédio, tratamento, e agora tem até uma enfermidade, preciso até fazer cirurgia. Mas Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não se engana, Deus não envelhece, Deus não esquece das coisas. Você precisa crer no Deus do impossível.
Mas sabe, irmãos, em segundo lugar, por favor, entenda que quem crê contra a esperança, quem espera contra a esperança, é quem crê no Deus do impossível, e é quem confia e descansa, diga descansa, na providência divina. É necessário descansar na provisão de Deus. Isaac nasceu, Isaac cresceu, e Isaac tornou-se adulto, o filho de Abraão e de Sara. Isaac adulto, ele casou-se com uma mulher chamada Rebeca. Quando Isaac casou, ele tinha 40 anos. Porém, não coincidentemente, ele casou com uma mulher também estéril. Rebeca também não podia ter filhos. E dentro da cultura israelita, uma mulher sem filhos, ela é uma mulher que é imprestável. Um homem que não tem filhos é um homem sem história, um homem sem descendência, um homem que a sua memória será apagada da terra. Isaac casa, ele ama Rebeca, e eu imagino que todas as noites ele deveria orar a Deus, porque ele conhecia a história dos seus pais, ele conhecia a perseverança do seu pai Abraão, 25 anos, e Isaac provavelmente orava constantemente, e ele dizia: Pai, Deus, você pode me dar um filho, você pode abrir a madre, o ventre de Rebeca e curá-la, Deus, você pode fazer um milagre. Ele ora 1 ano de casado, escute, ele ora 2 anos de casado, ele ora 3 anos de casado, ele ora 10 anos de casado e não tem resposta, não tem filho, não engravida. Gênesis 25:20 diz assim: era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Agora ouça: e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Se você lê esse texto sem conhecer um pouquinho da história bíblica, você pensa o seguinte: Isaac casou, orou e Deus deu um filho. Mas sabe quantos anos levaram para que Isaac tivesse resposta de Deus? 20 anos. Abraão esperou a promessa quantos anos? 25 anos. Abraão agora, ou melhor, Abraão esperou 25 anos, Isaac agora ele espera quantos anos? 20 anos. Responda: você tem essa paciência? Você tem a paciência e a perseverança de esperar um milagre na sua vida? Há quanto tempo você tem orado para Deus fazer um milagre na sua casa? Há quanto tempo você tem orado para Deus fazer um milagre em sua família? Você tem perseverado em oração? Isaac era um homem de fé, porque ele havia recebido a fé dos seus pais. Mas Isaac também é um homem que aprendeu a esperar, a não desistir, a continuar confiando em Deus pacientemente. Não é esperar reclamando, não é esperar deprimido, não é esperar com raiva, não é esperar estressado. Isaac aprendeu a esperar no Deus da provisão. Isaac aprendeu a descansar na provisão de Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Vivemos impacientes porque nós não confiamos que Deus vai prover.
Vivemos estressados porque nós não acreditamos que o dinheiro vai chegar, o suficiente vai vir para pagar a conta. Vivemos estressados porque nós não podemos esperar uma hora, um dia, um ano a mais. Quantas pessoas vai chegando o final de ano e elas começam a ficar deprimidas, elas começam a entrar em crise porque elas falam: esse ano eu ia fazer isso, eu ia conseguir um emprego novo, eu ia ganhar mais dinheiro, eu ia pagar as contas, eu ia viajar, eu ia, e não aconteceu. E elas se entregam, elas não aprenderam a ter fé e paciência. Isaac, irmãos, além de esperar pela resposta de Deus, escute, pelo nascimento do seu filho, Isaac, ele era um homem que tinha paciência para resolver problemas. Isaac era um homem que tinha paciência para resolver conflitos. Escute que isso é importante. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer ser uma pessoa que desenvolve bons relacionamentos, se você quer ser uma pessoa que tem paz com outras pessoas, você precisa aprender a ter paciência para resolver conflitos. Quando os filisteus entraram na terra que Isaac, ou melhor, quando Isaac foi para a terra dos filisteus, isso está em Gênesis 26. Isaac começou a semear naquela terra. Era um deserto, e a Bíblia diz que Isaac semeou e ele colheu, quem sabe quantas vezes mais? 100 vezes mais. Porque Gênesis 26 diz que Deus o prosperava, diz que Deus o abençoava. Isaac no deserto cavava poços, e o que acontecia? Dava água. E com água Isaac semeava e colhia, tinha frutos, tinha favor de Deus, tinha graça de Deus na vida dele. Só que os filisteus abriam poços e não encontravam água. Escute, os filisteus plantavam e a semente morria e não dava fruto. Resultado disso, quando você começa a ser muito abençoado, quando você começa a prosperar, e aquelas pessoas que começaram junto com você, elas não prosperam, o que acontece com essas pessoas? Elas ficam com inveja. É isso que acontece. Ninguém diz: eu estou morrendo de inveja, porque inveja é um pecado dos outros, não nosso. Não é? Sempre os outros têm inveja da gente, a gente nunca tem inveja de ninguém. E foi isso que aconteceu. Os filisteus começaram a ter inveja, e eles começaram a enterrar os poços de Isaac, para que Isaac não prosperasse mais, para que as coisas não acontecessem. O que Isaac fez? Ele teve paciência. Isaac não foi lá e matou ninguém. Isaac não foi lá e esganou alguém. Isaac não foi para briga. Isaac simplesmente, ele esperou em Deus, porque ele confiava na promessa de Deus para a vida dele. Isaac não brigava, Isaac sabia conversar e pacientemente resolver as coisas, com tranquilidade resolver as coisas. Essa lição de Isaac nós precisamos aprender, irmãos. Tem pessoas que não têm nenhuma paciência e toda conversa se torna uma discussão. Tem pessoas que não têm paciência de conversar com seus filhos, não tem paciência de conversar com o seu cônjuge, não tem paciência de conversar nem com os seus amigos, quem dirá com os seus inimigos. Mas Isaac não, Isaac estava disposto a resolver os seus problemas com as pessoas pacientemente. Tem gente que não avança na vida porque ela diz assim: comigo só erra uma vez, a segunda não tem perdão. Se arrumar problema comigo é uma vez só, depois nunca mais eu vou olhar na cara. E por isso a pessoa acaba não prosperando. Lá em Provérbios 16:7, escute esse versículo com atenção, não dá para a gente projetar ali, eu quero que você ouça. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em nossos amigos. Vou repetir: se a nossa maneira de viver agrada a Deus, os nossos inimigos serão transformados em nossos amigos. Os filisteus fizeram de tudo para destruir Isaac, não conseguiram. Sabe por quê? Porque Isaac era uma pessoa de paciência, sabia conversar, sabia resolver os problemas, sabia tratar dos seus conflitos.
E um dia, irmãos, os filisteus foram lá para Isaac e reconheceram que a bênção de Deus e o favor de Deus estava sobre ele, e tiveram que fazer as pazes com Isaac. Por quê? Porque ele descansava na provisão do Senhor para a vida dele. Aleluia. Então exerça a fé, ande em fé, mas ande também debaixo de paciência. Isaac teve 2 filhos, um chamado Jacó e outro chamado Esaú. E esses 2 irmãos, filhos de Isaac, eles brigaram. Você deve conhecer a história. Eu estou contando várias histórias, mas é uma sequência. Não estou mostrando os textos porque o tempo não permite. Um dia Isaac viu que os seus filhos Jacó e Esaú brigaram. E eles brigaram por causa do direito da primogenitura. Um dia Esaú saiu para caçar. Esaú era aquele filho que saía, que ia à busca da caça e que voltava trazendo o suprimento para casa. Jacó era aquele filho mais caseiro, que ficava com a mãe. E um dia Esaú voltou cansado da caça, e ele viu aquele prato maravilhoso, aquela sopa de lentilhas que o seu irmão tinha feito. Ele falou: dá uma parte para mim. Aí o Jacó, espertalhão, né? Ele disse: eu dou, mas você tem que me dar algo em troca. Eu dou a sopa de lentilhas, você me dá o direito da primogenitura. E foi o que aconteceu. Ele entregou a bênção que era dele para o irmão, comeu o prato de lentilhas. E resumindo toda a história, isso se tornou um grande conflito entre os irmãos, ao ponto de Esaú fazer uma afirmação: quando meu pai morrer, eu vou matar você. O que aconteceu? Jacó fugiu. Jacó foi embora. Mas passado algum tempo, escute, Jacó se arrependeu. E certamente ele orou muitas vezes para que o relacionamento dele com o seu irmão fosse o quê? Restabelecido, fosse restaurado. Sabe quantos anos Jacó orou por isso? 1 ano, 2 anos? Não. Jacó orou para que o seu relacionamento com o seu irmão fosse restaurado durante 20 anos. Durante 20 anos ele clamou a Deus. Durante 20 anos ele esperou reencontrar com o seu irmão para tratar aquilo, para um perdoar o outro. E enquanto ele orava, diz o texto bíblico, enquanto ele esperava, ele temia, porque a última palavra que ele ouviu do seu irmão Esaú é que ele seria morto, que o seu irmão só teria tranquilidade que quando matasse. Mas depois de 20 anos as pazes foram feitas e aquele relacionamento foi restaurado. Eu pergunto para você: quanto tempo você ora para restaurar um relacionamento que foi quebrado? Quanto tempo você tem orado para retomar aquele contato com alguém que foi uma bênção para você e que você foi uma bênção para essa pessoa, mas por causa de conflitos, mas por causa de problemas, tudo acabou? Quanto tempo você tem orado e esperado alguém que partiu com o coração pesado e deixou o seu coração pesado também voltar? Quanto tempo você espera para que aquele membro da sua família que brigou com você volte, retome, restaure, haja uma reconciliação, haja um pedido de perdão? Deus fez porque houve fé. Escute, Deus fez porque houve paciência. Amém, queridos? Muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus, não é por falta de fé, mas é por falta de paciência. É esperar. Às vezes oramos e oramos para alguém se converter, e quando está próximo nós desistimos. Às vezes oramos pela libertação de um filho, de uma filha, oramos pela salvação de um cônjuge, pela restauração de um casamento,
mas passam meses, as coisas não acontecem. Querido, deixa eu dizer algo para você, como seu pastor. Quando você tiver um conflito conjugal, quando você tiver um conflito no seu casamento, ore para que Deus restaure, ore para que Deus mude. A separação não é o primeiro caminho, o divórcio não é o primeiro caminho, e um para cada lado não é o primeiro caminho. Deus quer restaurar, Deus quer mudar. Quando eu me converti e fui me tornar pastor, quando alguém queria na igreja o divórcio, e nós continuamos ensinando isso. Se você não sabe, é bom que você saiba. Quando alguém queria separar, divorciar, nós sempre ensinávamos: irmão, faz uma campanha de oração, faz uma campanha de jejum. Ah, mas meu marido foi embora, mas minha mulher foi embora. Ore, 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 porque Deus quer restaurar o casamento. Às vezes acontece, eu não estou dizendo aqui não, no geral, com crentes, a pessoa às vezes separa hoje, e passou uma semana, cada um já está com uma outra pessoa. Isso não é de Deus. Nós precisamos orar para Deus restaurar relacionamentos. Se o seu filho foi embora, a sua filha foi embora, se você está num conflito conjugal, se você está num conflito com alguém que foi muito seu amigo, muita sua amiga, ore para que Deus possa restabelecer, ore para que Deus possa mudar isso em nome do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Eu fiz o que eu podia, eu não consigo dar mais um passo. Sabe qual é o momento em que Deus age? É quando nós entregamos os pontos e quando nós dizemos: eu não consigo mais, mas o Senhor pode todas as coisas. Tem um texto que eu acho maravilhoso. Foi quando no Egito houve uma ordem do faraó para que matasse todas as crianças recém-nascidas. E um desses recém-nascidos era Moisés, o grande Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento. E sabe o que a Bíblia diz? Que a mãe de Moisés não matou o seu filho, mas a mãe de Moisés fez algo muito interessante. Ela pegou a sua criança e ela pôs dentro de um cesto, e ela colocou a sua criança. Todos os pais mataram as crianças, mas ela colocou a sua criança no rio Nilo. Ela não podia fazer mais nada, a ordem era matar, mas esse ato dela foi um ato de dizer: eu estou colocando nas mãos de Deus. E aquela criança, naquele cesto, naquele rio, era a entrega daquela mulher para Deus. Tudo que ela podia, ela fez, mas a última atitude foi entregar para Deus. E você conhece a história. Aquele cesto, aquele bebê, aquela criança foi parar no palácio de Faraó. Aquela criança foi preservada e se tornou libertador de Israel. Coloca a tua vida nas mãos de Deus, coloca o teu casamento nas mãos de Deus, coloca as tuas finanças na mão de Deus, coloca os teus filhos nas mãos de Deus. Eu não sei mais o que fazer, coloca nas mãos de Deus. Eu não tenho mais para onde ir, coloca nas mãos de Deus. Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus do suprimento, Deus é o Deus do milagre. Creia, confie. Em 20 anos Deus mudou o coração de Jacó e do irmão Esaú, porque Jacó podia desejar retomar com o irmão e o irmão odiá-lo. Então em 20 anos que aparentemente nada estava acontecendo, Deus mudou o coração deles. E por fim, irmãos, em terceiro lugar, só pode crer contra a esperança quem crê no Deus das grandes transformações. Ele é o Deus das grandes transformações. Ele é o Deus das grandes mudanças. Ele é o Deus que pode transformar
todas as coisas. Jacó, ele, quando saiu da casa do seu pai, fugido do irmão Esaú, ele foi parar na casa de um tio chamado Labão. E Jacó, ele tinha 71 anos nessa época. Jacó viveu até os 147 anos. Então imagine que Jacó estava na meia idade, que viveu 147, com 71 é como uma pessoa de 40 anos que vai viver 80 anos. E quando ele chegou lá na casa do tio dele, ele se apaixonou por uma das primas. O nome dela é Raquel. E o tio dele, muito esperto, Labão, disse para ele: se você quiser casar com a minha filha, você pode casar, mas o dote, o preço para casar com ela, são 7 anos de trabalho. Jacó teria que trabalhar 7 anos para casar com a pessoa que ele era apaixonado. Imagina, alguns de nós não casaríamos. Você trabalharia 7 anos para casar com a sua esposa? Eu trabalharia, em nome de Jesus. Até mais do que isso. Até mais do que isso. Mas a pergunta é, porque não pensa que é assim, trabalhar e namorar. Não, não podia nem chegar perto. Jacó tinha que trabalhar 7 anos, porque não tinha um namoro. Já casava. Nem noivado, casava. 7 anos. Esperou 7 anos, prepararam o casamento. Na noite de núpcias, Labão deu a mão da sua filha para Jacó. Se você conhece a história, você sabe que Labão não deu a mão de Raquel, deu a mão da outra filha. O nome dela era Lia. E Jacó não gostava de Lia. Jacó não tinha nenhuma afeição por Lia. Jacó não tinha nenhum sentimento por ela. Quando Jacó acordou no outro dia, olhou para o lado e falou: mas eu não casei com essa mulher. O que aconteceu? E ele foi para Labão, e Labão falou: é que a gente tem uma tradição aqui no nosso povo. Para casar com a mais nova, tem que casar primeiro com a mais velha. Se você quiser casar com a mais nova, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então o casamento de Jacó levou 14 anos para acontecer. Sabe por que ele casou? Porque ele teve fé, mas porque ele teve paciência. Tudo, querido, que Deus quiser fazer na sua vida exige fé, mas exige paciência. É necessário esperar contra a esperança. Mas está os anos passando, mas eu estou ficando velho, mas as coisas não estão acontecendo, mas Deus não respondeu. Espere, Deus falou, Deus cumpriu, Deus prometeu, Ele vai realizar. 14 anos para casar e 20 anos para se reconciliar com o seu irmão. É muito tempo para uma geração como a nossa, que não quer esperar absolutamente nada, não quer aguardar. Mas ele soube confiar em Deus. Amém? Para eu terminar, Jacó casou. E Jacó teve quantos filhos? Quem sabe? Não sabe quantos filhos teve Jacó? Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. E o filho mais novo dele chamava-se José. Vamos ler a Bíblia, povo de Deus. A Bíblia está aí para ler. Jacó casou com a Raquel. Ele teve filhos com Lia, primeira mulher, e ele teve filhos com Raquel, a segunda mulher. Quantos filhos no total? 12. Nesse momento que eu vou contar da história, o filho mais novo de Jacó era José.
E novamente, não é o Benjamim não nasceu ainda. Vocês não têm paciência para ouvir a história toda? É o que eu falo, é o pessoal impaciente. Até aqui nessa igreja, nem com o pastor vocês têm paciência. Entende, irmãos? Eu desculpo, tudo bem, está desculpado. Benjamim vai nascer ainda. Está lá o José. Novamente acontece o que aconteceu lá com Isaac. José era um filho muito amado. Teve dois problemas, né? Teve dois problemas. O problema é que os irmãos tinham inveja de José, mas o problema é que os pais, eles faziam uma diferença com José, principalmente Jacó. A mãe não tanta, mas o José era o filho querido do Jacó. E Jacó fazia roupa para ele, e dava mais dinheiro para ele, e fazia diferença. Os irmãos de José ficaram com o quê? Ciúmes, inveja. E venderam José para o Egito. Só que para o pai Jacó, os irmãos disseram que ele havia sido morto, comido por animais. Saiu para cuidar dos rebanhos, os animais vieram e o comeram. Quando essa notícia chegou para Jacó, Jacó tinha 108 anos. E o filho caçulo preferido morreu. Mas dentro de Jacó, ele não aceitava aquilo, porque ele sabia que havia uma promessa de Deus para José. E ele sempre pensou: não é possível que meu filho tenha morrido. Ele não aceitava aquilo. O que Jacó fez? Ele esperou. Os anos passaram. Sabe quantos anos passaram? 22 anos, até que toda a história acontecesse. Houvesse uma situação de José ir lá para o Egito, vendido. Ele começou a prosperar, não dá para contar toda a história. Ele prosperou, ele foi para a casa do Potifar, ele começou a ter sonhos, interpretar sonhos. Resumindo, ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito, só debaixo de Faraó. Chegou um tempo que teve uma fome em todo mundo, e o que Jacó fez? Jacó mandou os filhos para onde? Para o Egito, para comprar comida com quem? José. Quantos anos se passaram? 22 anos. Deus cumpre a sua promessa. Deus é fiel. Depois de 22 anos, Jacó foi até o Egito, e ele encontrou com o filho dele. Que emoção, irmãos. Que história. Um filho que estava morto, dito como morto, mas a paciência, a graça de Deus fez com que o filho revivesse diante dos seus olhos. Eu termino perguntando para você: há quanto tempo você espera o renascimento dos seus sonhos? Há quanto tempo você espera a restituição de uma perda que você teve em sua vida? Sabe, irmãos, a maior notícia que Jacó teve foi: José vive. E eu quero dizer para você profeticamente que José vive. Aquilo que foi dado como morto, aquilo que foi dado como perdido, aquilo que foi dado como acabado, aquilo que foi dado como impossível, vive porque Deus vai reviver, vive porque Deus vai ressuscitar, vive porque Deus vai trazer para você. Apenas creia, confie, espere. Não coloque Deus na parede. Ah, se não foi até o final deste ano, não é mais. Você está colocando Deus na parede, filho. Você está achando que você é o Senhor e Ele é o servo, e não é. Ah, se não acontecer até tal dia, eu nem vou mais para a igreja. Não. Deus muda cativeiros em pessoas que sabem esperar.
em pessoas que não mudam a sua posição, em pessoas que não deixam a sua esperança morrer. Tem aquele ditado que diz: a esperança é a última que morre, mas para muitas pessoas já morreu. Mas se você crê no Deus, eu falei de 3 personagens grandiosos da Bíblia: Jacó, Isaac, Abraão, Jacó, Isaac. Eu falei desses 3 personagens, todos eles, irmãos, tiveram uma história de esperança, e porque eles esperaram, eles não se desesperaram. Então espere em Deus, ainda que o tempo tenha passado, ainda que seja contra a esperança, ainda que seja contra as circunstâncias, espere em Deus. Há 2 coisas que Deus não pode falhar: Deus não pode negar a si mesmo, e Deus não pode deixar de cumprir a sua palavra. Eu quero repetir: há 2 coisas que Deus não pode falhar: Deus não pode negar a Ele mesmo, e Deus não pode deixar de cumprir o que Ele falou. Se você tem uma palavra de Deus, renove essa palavra hoje. Se você tem uma promessa de Deus, renove essa promessa hoje. Se você tem uma profecia de Deus, renove essa profecia hoje. Nós estamos aqui todo domingo profetizando sobre a sua vida. Você vem em cultos proféticos, você participou aí na conferência de salas proféticas, você tem palavras que Deus falou com você, você tem palavras que Deus usou pessoas para falar com você. Tenha paciência, espere, e enquanto espera, espere com alegria, espere com descanso, espere com paz, espere em Deus, creia contra a esperança, Ele vai fazer. Você pode dizer amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Aleluia. Oh Jesus.